Cheguei. Olá. Tava achando que você não fosse conectar, Mayara. Logo tu. Oi? Achei que você não fosse conectar. Logo você. Ah, por quê, professor? Tá sendo Chegou sarcástico, 3 minutos sendo atrasada. irônico. Caraca, um minutinho. Ô, faz falta. Bom, a gente já vou avisar que se tiver muito barulho, é que o pessoal aqui do prédio resolveu fazer uma obra exatamente na porta da minha casa nesse exato momento. Então estão usando furadeira na Faz porta. parte, professor. Furadeira nem é furadeira, não é para nivelar o chão porque eles estão trocando piso. Caraca. É uma maravilha. Isso porque tá sem piso já deve ter umas 3 semanas, mas aí hoje resolveram continuar É, o hoje que é o trabalho. dia da sua aula. É. Eles falaram assim, que dia que é o dia da aula do Que Bernardo? dia que eu Vamos sacaneio fazer mais? nesse dia. Vamos sacanear, exatamente. No dia e no horário da aula. Mas beleza. Ontem foi à tarde, pelo menos. Né? Menos mal. Pessoal, e aí Menos já, mal, mas não tem problema não. se tiver dando para escutar, tá ótimo. Né? Se não tiver dando para escutar a obra, melhor ainda. Tá dando pra te escutar de boa. Beleza. É, eu não sei se vocês viram, mas vou mostrar aqui para vocês. Lá no portal, na sala virtual, primeira, primeiro bloquinho lá, se a gente acessar, vocês vão ver que eu coloquei mais informações. Tem os dias das lives aqui, aí a apresentação dos seminários eu coloquei aqui que artigo vai ser que dia. Vejam que a gente tinha apresentação na sexta-feira dessa semana, só que essa sexta é feriado. Tá? Então, essa sexta a gente teria artigo 11 e 12. Aí o artigo 11 e 12 vai ser na próxima terça e o artigo 13 e 14 na próxima sexta. Aí o que, que acontece? Tanto na terça quanto na sexta, a gente vai ter. Eu acho que talvez a gente nem precise das duas. Eu havia agendado 2 reuniões com os grupos, uma na terça e uma na sexta da semana que vem. A gente faz na terça, vê como é que vai ser, dependendo. Assim, na terça-feira da semana que vem, além das reuniões com os grupos, a gente vai ter a apresentação desse artigo 11 e 12. Tá? E aí, na sexta, aí eu não sei se eu vou, se a gente vai precisar ter outra reunião, como a gente já tinha agendado. Vai depender de vocês, aí a gente vai se falando para ver o andamento do projeto. E aí, de repente, a gente não faz essa reunião, só faz a apresentação dos artigos no dia 17 e vai ter mais uma aula para vocês, como a gente teve hoje, em paralelo. Tá? Mas aí a gente espera para confirmar mais para frente. E aí eu coloquei aqui, ó, live 1, aí tem um vídeo lá no YouTube, live 2. Eu já estou fazendo o upload das reuniões que a gente teve hoje. Eu estou gravando esse nosso encontro agora também, justamente para colocar lá para quem faltou, chegou atrasado, ou problema na conexão, não perder. Tá? Acessando aqui a aula de hoje, vocês conseguiram fazer as coisas, gente? Eu vi que, pelo menos por enquanto, Sim, só a Maria que gostou lá. Alguém não terminou ainda, alguém ainda não fez, ninguém nem começou, ninguém apareceu aí. Vamos ver o que a gente faz. Izzy, você tem que trocar esse professor. nome, tá dando nervoso olhar Flávia aqui e não falar com a Flávia. Diga, Mayara. Não, é que nessa questão das estratégias genéricas, Aham. eu, eu percebi
que no caso, o que você falou, que você me explicou, o Extra, ele não está na liderança de custo, porém ele possui produtos que estão na liderança de custo. Sim. Na verdade, assim, tudo vai depender de como a gente vai analisar. Uhum. Eu, particularmente, se eu fizesse isso sozinho, como você fez, eu acho que seria interessante pensar na liderança em custo ali e botar o açaí, por exemplo, que faz mais Eu botei o sentido. açaí. Eu Porém, a botei o gente pode açaí. pensar por outro ponto de vista. O açaí é para o público genérico, para todo mundo. Vamos pensar O que açaí, ele não é focado em atacadista, ele não é açaí atacadista. É, sim, ele é pessoal, focado nos microempreendedores, né? Sim. Que querem comprar grande quantidade, ter uma economia. Então, assim, até provavelmente, eu acho que até eu não tinha lembrado disso quando eu falei contigo. Provavelmente, essa estratégia do açaí em si, o açaí seja uma marca que tenha foco em custo, porque ele é focado em empreendedores, por exemplo, com Uhum. baixo custo. E aí o próprio açaí, ele buscou o quê? Fazer se a gente for transplantar isso daí, esse foco em custo dele, e jogar na matriz Ansoff, ele usou uma estratégia para pegar um público novo, né? Uhum. Mas eu acho que quando você postou lá, e eu tinha falado contigo pelo WhatsApp, parece que a gente colocou o extra como liderança em custo, não foi? Não, eu coloquei o açaí como liderança de Ah, custo então, mesmo. beleza. professor, Diga, Bia. no caso, eu tinha botado o açaí também como diferenciação focalizada. Tá, por quê? Porque, como o senhor estava explicando aí, ele tem vários. Só um minuto. Tá. Como o senhor tinha explicado, ele tem liderança de custo, mas ele também tem. Ai, como é que é a palavra? Deixa eu agora. Calma aí, professor, deixa eu lembrar a palavra aqui. Já. Professor, Diga. o que que seria liderança no custo total? Não entendi essa parte. Então, liderança em custo é que você busca oferecer o menor custo para o mercado inteiro. Assim, você não está delimitando um foco no mercado. Tá? Então você tem um mercado mais amplo, Ah, sim. mercado mais amplo, e aí fica. Como é que eu estou vendo rapidinho? Então, a liderança em custo é justamente isso que eu falei. É você buscar, por exemplo, Guanabara. Guanabara, o posicionamento dele é liderança em custo total. Ele quer oferecer o menor custo possível, menor preço possível para todo mundo. Qualquer um pode acessar. Se a gente for ver o grupo Pão de Açúcar, por exemplo, o açaí, o nome da marca não é açaí atacadista? Se é açaí atacadista, provavelmente no início ele tinha um posicionamento mais parecido com o macro, que só vende coisas no atacado. Ou o Sans Club, precisa de carteirinha para entrar e tal. Na verdade, ele está bem no meio termo, né? Mas se a gente pensar atacadista, seria dessa forma. Então, ele poderia ser uma liderança em custo? Poderia, se você for comparar ele tendo em vista mercado como um todo, e não pensar em atacadista. Agora, se você tiver em mente que ele é atacadista, talvez faça mais sentido você ter o foco em custos. Porque ele está buscando, sim, oferecer o menor custo, só que não é para um público muito grande, não é para a indústria toda, é só para pessoas que querem comprar no atacado, por exemplo. Então depende da interpretação de vocês.
O açaí. O açaí ele é um supermercado como qualquer outro, ou ele é um atacadista? É uma decisão que vocês têm que tomar quando forem fazer análise, se colocarem o açaí nessa jogada. Justamente porque ele tem essa dupla personalidade, né? Ele é um atacarejo, ele não é nem varejo, nem atacadista, ele é os dois juntos. Então a gente precisa, para usar a ferramenta, pensar em qual quadrante a gente vai encaixar ele. Tá, uma outra dúvida para ver se eu não fiz besteira. Tá, É, dentro dos quadrantes era para a sim. gente colocar esses grupos de tecnologia que tá no site, né? Grupo de Ou não? tecnologia seriam as marcas, né? Tem várias marcas ali. Tem o próprio mercado Pão de Açúcar, tem o Extra, tem o Açaí, tem marcas que não tem no Brasil, tem várias marcas ali diferentes. A ideia é que você pegue a matriz das estratégias genéricas e vá colocando qual marca você encontra ou enxerga que está em qual quadrante. Ah, sim. Entendeu? Essa é a ideia do exercício. Aí, por exemplo, seria interessante se vocês. O grupo Pão de Açúcar é imenso, vocês viram a quantidade de marcas que eles têm. Então seria legal até para vocês conhecerem outras marcas que de repente a gente nem sabe que existe. De repente pode ajudar a vocês elaborarem a matriz. Por exemplo, vou compartilhar uma aqui da turma da manhã, só para vocês terem, da turma da noite, desculpa, vocês terem uma ideia de como eles fizeram. Que também é uma boa. A Mayara, ela botou lá a matriz dela, mas fez no caderno, né, Caderno. postou a foto e tal, não tem problema. Mas tem gente que está fazendo assim também, ó. É que eu tô sem computador, professor. Sem problema. Desde que esteja estudando, computador, celular, sinal de fumaça, não tem problema. Então, esse grupo da turma da noite fez dessa forma. Colocou aí as marcas direto. Colocou o símbolo, né, o logo da marca, uma foto da marca. Então são opções. Teve grupo já que trabalhou com marcas que quase não são conhecidas aqui. Né? Essa Disco, Cassino, Fábrica 1959. Então são coisas que vocês podem levar em consideração. Aí cada grupo ou dupla, ou quem quiser fazer individual, escolhe da forma que achar melhor. Deixa eu ver aqui as perguntas. O macro é limitado a entrar? Não sabia. Júlia, o macro, se não me engano, até pouco tempo atrás, pelo menos, da última vez que eu fui, para você entrar você tem que ter um cadastro lá. Acho que você não paga para fazer esse cadastro, não, mas você tem que fazer esse cadastro. O Sans Club, você paga uma mensalidade, uma anuidade para conseguir comprar lá. Também tem essas diferenças, assim. Bia perguntou se a multimarcas entra no enfoque de custos. Então, essa multimarcas talvez seja melhor você destrinchar e não colocar uma multimarca inteira ali. Por exemplo, eu não consigo encaixar o grupo Pão de Açúcar em um dos quadrantes. Eu preciso separar isso para ver que marca dentro do grupo Pão de Açúcar utilizou cada uma das estratégias. Então, até no multimarcas, dependendo do que você estiver falando de multimarcas, sim, ela possui várias marcas. Mas vamos supor, se for uma loja multimarca de roupa, cara, é uma loja de roupa, aí não importa a marca. Agora, se for um aglomerado de marcas que tem lojas diferentes, aí vale a pena você separar isso tudo. Tá? Não dá para colocar o grupo inteiro separado em um quadrante só. Tem que separar, não vai ter jeito. E aí, claro, vocês não precisam estudar todas as marcas ali,
mas é interessante que você pelo menos encontre uma ou às vezes duas marcas para cada quadrante que eles têm essas opções. Alguma dúvida, gente? Vocês já fizeram? Vocês ainda não fizeram? Porque só a Mayara que postou. É para vocês falarem comigo, tá? Ficar no vácuo não. Professor, Estão me deixando professor, no vácuo, Mayara. Só você que me salva. eu não te deixo no vácuo, professor. Eu Né? nunca te deixarei no vácuo. Aquela que puxa saco. E vocês Não, chegaram. Calma aí, professor. acho que a Ju fez uma pergunta. Esses de fidelidade pode ser considerado diferenciação? O que é fidelidade exatamente? É uma ação de marketing dentro da empresa? Se for só uma ação de marketing, pode ser uma estratégia de penetração de mercado dentro da matriz Ansoff, né, para você vender mais para a mesma pessoa. Não sei se se encaixaria uma estratégia dessa dentro das estratégias genéricas, porque estratégias genéricas é mais para a gente pensar no posicionamento da empresa, né? E aí não cabe a gente pensar numa ação pequena de marketing dentro dela, ou de fidelização. Era isso, Júlia? Ô, professor, Diga. assim, entra em diferenciação porque tem um mercado aqui na região onde eu moro que ele manda as ofertas para as pessoas pelo WhatsApp, a gente faz a compra pelo WhatsApp e eles entregam. Uhum. Então, aí eu acredito que isso seja uma estratégia que ela usa para fazer uma diferenciação, mas que não Sim. necessariamente vai ser essa estratégia que você vai colocar na matriz. Ah, tá. Entendeu? A matriz ali geralmente a gente vai usar ou marca, ou produto, ou como que a empresa se posiciona. Ali é uma matriz para a gente entender o posicionamento da empresa. Então a gente não lida com Ah, sim. estratégias ali. Embora ela seja chamada de estratégias genéricas, elas são estratégias a nível empresa como um todo. Então, como em estratégias relacionadas ao posicionamento. Eu me posiciono como, eu quero ser o diferente dentre as empresas que fazem a mesma coisa que eu. Eu quero liderar em custo. O Guanabara ele não quer ser melhor do que nenhuma empresa, ele só quer ter o custo mais baixo. Então, você encontra a maioria dos produtos com preço mais baixo no Guanabara, por exemplo. Só que, em compensação, você não encontra todas as marcas. Aí, se a gente for olhar, sei lá, para o próprio mercado Pão de Açúcar ou para o Zona Sul, eles não procuram isso, eles já procuram uma estratégia de diferenciação. E aí é uma estratégia de nível empresarial como um todo, estratégia da empresa. Então, eles querem fazer uma diferenciação. O que eles fazem para ser diferente? Eles vendem produtos mais premiums, marcas importadas, né? Não querem baixo custo, então nem aí para o preço. Tá? Então, assim, isso seria mais uma estratégia da empresa como um todo, não uma pequena estratégia dentro daquela empresa. É um posicionamento da empresa. Aí a Júlia perguntou aqui. Perguntei porque tem aquele quadro das empresas, Clube Extra, Pão de Açúcar Mais. Então, aí, por exemplo, o Clube Extra, Professor, diga. então no caso, desculpa cortar o senhor, no caso do Pão de Açúcar que o senhor estava falando em questão das multimarcas, ele entra no caso de diferenciação focalizada, correto? Então, o que eu estou sugerindo é que você tire as marcas dali de dentro. Por exemplo, o Clube Sim, Extra, ele então, não é um mas extra, ele é uma outra empresa. sim. Né? Ele é um mercado, pelo que eu estou vendo aqui, é um mercado virtual.
Não, porque o Extra ele tem tanto o mercado virtual e ainda possui algumas lojas. Foram fechadas algumas e outras ainda possuem. Dentro Clube Extra, deles, eles vendem vários. É, Clube Extra. mas é Eles ainda têm diferente do algumas Extra, lojas. não é? Oi, eu acho. Não, agora eu fiquei na dúvida. Se eu não me engano, não. Acho que é o mesmo grupo. Então, Eles têm, porque, por têm loja exemplo, não física tem loja também. Americanas? A gente tem loja Sim. Americana Express, que é Hum, outra estrutura. Ela é menor, é diferente. Tem uma outra loja americana que é uma loja de conveniência, que é tipo, vende pão de queijo, café, essas coisas. Então, apesar de ter a marca loja americana, são estratégias diferentes que ela utilizou para cada um dos públicos. Ela não é a mesma empresa, não posso colocar como a mesma empresa. Então, assim, o entendi. Clube Extra. O Clube Extra não é o Mercado Extra. O Hipermercado Extra é uma coisa, o Clube Extra é outra marca. Pão de açúcar mais, que a Júlia colocou aqui como exemplo, é outra marca. Tem pão de açúcar adega, é outra marca. Não necessariamente é a mesma empresa. Entendeu? É meio que sozinho, vai andando sozinho. Chef Entendi. Time, Júlia, É, deixa eu ver aqui o porque que é Chef Time. Diga, Bia. Não, porque dentro dessa multivarejo, dessas multimarcas, tem vários grupos, como o senhor falou. Aí também tem o mercado extra e extra. Tem o Aham. supermercado extra e mercado extra. Então, mas olha só, a gente tem que pensar no público-alvo, para a gente entender se aquilo dali, o que, que é exatamente aquilo dali. Porque, por exemplo, o mercado extra, supermercado extra, hipermercado extra, a única coisa que está mudando é a quantidade de produto que você vai oferecer. Mas o posicionamento é o mesmo, você vai oferecer para o mesmo público. Agora, quando você lida com um açaí e um extra, por exemplo, o público é diferente. Um açaí e um pão de açúcar, o público é diferente. Então, o mercado, por mais que seja indústria alimentícia, mercado de mercados, digamos assim, a gente está lidando com públicos diferentes, com pedaços do público diferentes. Né? O extra é mais genérico do que o açaí, do que o pão de açúcar. Então, multimarcas. Ó, depende. Se for uma multimarca de roupa, tipo uma loja de roupa que vende multimarca, várias marcas diferentes, esquece as marcas porque você está vendendo roupa ali dentro. Não tem problema. Agora, se for um conglomerado de marcas, como é o próprio Grupo Pão de Açúcar, mesmo que em menor escala, porque ele tem subgrupos, né? Então, um subgrupo desse, você vai ter que separar as marcas. Não dá para colocar o multimarcas dentro de uma coisa só. Entendeu, Bia? Entendi. Júlia, esse Chef Time, pelo que eu entendi aqui, é um site que eles têm de receitas, né? Eu acho que é isso. Tem tipo uma assinatura que você recebe a caixa com os produtos em casa e tem as receitas e tal. Cara, isso daí é outra marca. Acredito que poderia ser, não, não diria liderança em custo, porque não faz sentido liderança em custo. Para mim faz sentido trabalhar na diferenciação aí, de repente até foco na diferenciação. Coloquei na Ou diferenciação, diferenciação professor, porque focalizada, né? eu coloquei só na diferenciação, Então, mas você colocou na porque diferenciação o quê? Os chefes, não sei o que lá, os chefes clube? o chefe, não, Chef Time, Chef time. Então, esse chef time, porque diga, vai lá, justifica aí. não, porque assim, a minha visão é que como é uma assinatura de receitas, é um escritório montado só para isso, são Aham, receitas específicas, sabe? Aqueles pratos mais elaborados, na questão da gastronomia mesmo, pratos mais, né? aham. Você botou E aí, diferenciação.
Sim, eu botei diferenciação. Acredito eu que seja algo mais focado só para um público ter investido nisso. Então, mas aí pensa só, se for focado só em um público, seria foco na diferenciação, porque seria uma diferenciação, sim, mas para um público mais restrito. Diferenciação, só diferenciação para o público em geral, Ah, entendi. entendeu? E No aí, diferenciação focalizada, eu botei o Pão de Açúcar. também, porque ele é a diferenciação e ele é para um público específico, não é para um público genérico. Não é qualquer um que vai lá fazer compras, né? Isso. Só que aí pensa só, quando a gente trabalha pensando nessas duas marcas, né, no foco na diferenciação, uma trabalha com um público-alvo mais classe alta, o outro trabalha com um público-alvo que quer receber caixas em casa com alimentos, não quer ir no mercado, por exemplo, quer receber em casa. Né? Então, assim, são públicos diferentes que em alguns momentos eles podem ser os mesmos, porém a estratégia de divisão, ou seja, o que a gente utiliza quando a gente faz essa divisão do mercado? Aprenderam lá no núcleo 1. O que a gente faz para fazer essa divisão do mercado? Visão do mercado? É. Segmentação. Ver qual é o público? A segmentação. Público A, B. Lembra de segmentação? Quando a gente faz aquele modelo STP? Segmentação, público-alvo, Sim. posicionamento. A segmentação tem lá segmentação demográfica, segmentação comportamental, segmentação psicográfica. Né? Então, são tipos diferentes de divisões. Então, o que foi feito nessas duas empresas foi que essa segmentação foi diferente e gerou resultados diferentes. Entendeu? Ou não? Entendi, professor. Entendi sim. É Né? que eu vi as receitas são bem elaboradas, não são qualquer receitas, sabe? Sim. Receita de restaurante top. Aham. Aí eu vi por isso, entendeu? Achei que fosse mais para gastronomia, para quem estuda gastronomia, tudo mais. Sem dúvida alguma. Mas é um clube de assinatura de caixa. Né? Tem Uhum, vários clubes de assinatura nesse formato. Tem de leitura. Aí você assina, paga um valor mensal e todo mês você recebe uma caixa com um livro, com os brindes, não sei o quê. Nesse caso aí do Chef Time é justamente uma caixa que aí de repente todo mês, eu não sei, aí tem os tipos de assinatura, você vai receber a caixa com os produtos para fazer determinada receita. E aí você recebe a receita e os ingredientes. Entendeu? É um tipo de experiência diferente. entendi. O que eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nas estratégias genéricas é que elas são limitadas. Né? O Porter ele enxerga as estratégias como delimitadas, ou melhor, elas têm algumas barreiras e essas barreiras são impostas pelo mercado. Né? Por isso que é importante a gente fazer esse força de Porter antes de fazer as estratégias genéricas, para entender quais são as possibilidades dentro daquela indústria. Isso não significa que essa ferramenta é a melhor que existe. Essa ferramenta só é uma ferramenta importante para vocês estudarem, conhecerem, e que é de um autor que vocês já estudam em alguns momentos durante a graduação, que é legal vocês saberem, mas que não necessariamente é a melhor coisa que existe. Tanto que, se vocês depois quiserem, lá na aula de hoje, os últimos dois passos te direcionam para sites que te dão outras estratégias. Né? Então, são outras possibilidades. Não significa que você precise trabalhar com só essas quatro que o Porter fornece. Só significa que ele só enxergava essas. Tá? Por conta da escola de pensamento dele, como
Eu coloquei lá no PowerPoint de vocês. Mas existem outras possibilidades. Não se resume àquilo dali. Ele que se resume àquilo dali. Outros autores trabalham com outras estratégias. Alguma dúvida na ferramenta, gente? Gostava mais quando vocês falavam. Vocês estão muito chatos só escrevendo. Professor, Ó, uma professor, bote, diga, Bia. eu sempre tive dúvida nessa ferramenta do Potter, sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas agora melhorou, Bia? Não, agora abriu mais um pouco minha mente, porque, Essa tipo assim, aqui. eu leio, Ah, mas na hora de aplicá-la, eu sempre fico com dúvidas. pensa que ali é para a gente trabalhar posicionamento da empresa. Então, assim, é muito difícil você fazer uma. Não é igual a matriz Ansoff que a gente está analisando dentro da empresa que ações que ela pode tomar. É como se fosse a matriz Ansoff é mais focada no interior da empresa, em ações mais pontuais que podem ser feitas, inclusive gerando uma outra empresa, se for o caso. Agora, quando a gente trabalha com as estratégias genéricas, a gente está falando de posicionamento daquela empresa. Não é a empresa como um todo. Tá? Não é. A gente tem que focar nisso. É a empresa, não é uma ação dentro dela. Ficou mais fácil, Bia? Sim, ficou. Tá. Eu escrevi aqui, eu vi vi. que eu expulsei, professor. Não, cara, porque aqui já é favela. De manhã cedo aqui o povo acha que é baile funk a noite toda, de dia é forró. Você não consegue ouvir as coisas direito. Aí ainda vem criança pra cá perturbar, eu falei, podem ralar todo mundo aqui. Expulsei mesmo. Às vezes não tem jeito, né? Mas a gente podendo dar uma afastada do pessoal aqui também. Eu fecho a porta do quarto, a minha esposa na cozinha e escutando música e o cara fazendo obra ali na porta. É uma barulheira do caraca aqui em casa. Vocês não devem estar escutando tudo. Não. Mas... Não, professor, é muito ruim. Aqui em casa é bem pequeno, são praticamente 3 cômodos. Então, quando as crianças vão para cá, piora. Eu expulsei mesmo. É verdade. Ou de repente é melhor até você sair, ir para fora, ficar lá fora, não sei. Não tem No como celular. sair, professor, porque se eu for ir para fora, vai ficar o forró dos vizinhos. Aí não dá. Não. Bia, você precisa que a gente volte logo no presencial. Ai, amém, não vejo a hora. Gente, assim, a gente se adapta. Então, hoje provavelmente está todo mundo cheio de coisas aí, mas vamos tentar participar mais, falando também que faz falta escutar a voz de vocês, da saudade. A Júlia postou aqui, calma aí, deixa eu ler. Tá certo colocar o extra como liderança de custo e essa aí como enfoque nos custos? A partir do momento que estou considerando o açaí como atacadista, tá certo, Júlia. É justamente isso. Tem que ver o que você vai considerar o açaí. Se é atacadista ou se é mercado normal. Aí, a partir daí, você pode encaixar uma coisa na outra. E aí, sim, o açaí pode ser a liderança de custo, na verdade, se você for enxergar como mercado, mas se você for enxergar como atacadista, aí ele enfoque nos custos. Tá? Mas ele não poderia se encaixar nos dois, professor, tanto na liderança de custo como o enfoque? Então, mas aí... Ele tem esses 2 pontos de vista. Então, mas aí vai ficar confuso para você. Porque aí você não vai saber se explicar depois. Entendeu? E aí é melhor então, não, olha, açaí atacadista é o nome da empresa. Então, a partir daí eu estou analisando ele como atacadista. E aí, outras pessoas podem comprar no açaí, sem ser no atacado. Não podem. Isso a gente pode considerar que, de repente,
o açaí começou, não sei se essa é a história verdadeira, né? Mas pode imaginar que ele começou só vendendo no atacado, e aí depois ele percebeu que poderia agregar outros consumidores, e aí fez uma estratégia para abrir isso para consumidores que não querem no atacado. Mas, de novo, é como vocês vão interpretar o posicionamento do açaí. Tá? Não é a gente não tem como bater o martelo, é isso ou não está errado. Não, ou é isso se for dessa forma, é aquilo se for de outra forma. Vai depender do raciocínio de vocês. Então, o extra, a princípio, né, de acordo com esse grupo, ele pratica preço baixo, com certeza. Só que o açaí também pratica preço baixo, né? E aí a gente pode pensar, pô, eu coloco os dois juntos, ou o que que diferencia um do outro? O açaí ele vende também no atacado, o extra já não vende no atacado. Então talvez o açaí tenha um público menor, então por isso que é FOC o custo. Foi, Júlia? Professor, Diga, Bia. o extra ele não entraria na diferenciação, porque o extra ele não trabalha só com o ramo de alimentação, ele trabalha com vários segmentos, roupa, eletrodoméstico. Então, mas aí a gente está fazendo uma análise da empresa geral, então analisando o mercado. O que ele vende dentro do mercado, a gente vai ver, ele vende para que público? Porque, assim, pode ser, Bia, que ele tenha utilizado dentro da estratégia do extra uma estratégia de diferenciação colocando roupa lá dentro. Pode ser. O Walmart também tem isso, o Carrefour também tem isso. Então tem alguns mercados que tem roupa dentro, mas continuam sendo Mas no mercados. caso, entendi, no segmento que eles vendem eletrodoméstico também, vende TV, vende tudo qualquer, vende Então, TV, tudo isso. Isso não e seria uma aí, diferenciação? não necessariamente. Porque a gente precisa olhar para os concorrentes dele. Se a gente for pensar, pô, o Carrefour vende a mesma coisa que o Extra. Roupa, eletrodoméstico, televisão, geladeira, comida de cachorro, pneu de carro. Né? O Guanabara já não vende tudo isso. Então são posicionamentos diferentes. Mas aí nessa análise, não sei se cabe. Entendi. Assim, ele pode ter utilizado uma estratégia de diferenciação a partir do momento que ele trouxe uma marca importada para dentro do mercado dele que ainda não tem. Ou então oferece um serviço diferente. Ou cria uma marca diferente para oferecer um serviço diferente. Como já existem os mini extras, né, em alguns bairros. Acho que aqui no Rio nem tem tanto, em outras cidades que é mais fácil encontrar, mini extra. Aí, pô, aí beleza, aí o mini extra, ele pode ter sido uma estratégia de diferenciação, né, para você atingir um outro público. Aí você vai, mas aí você vai comparar com outras coisas, você não vai comparar com o Carrefour mais. Não dá para comparar o mini extra com o Carrefour. Entendeu, Bia? Ou ficou confuso? Piorou. Fiquei meio confusa. Confesso por você não. Então, quando a Porque gente. como, assim, como o senhor falou, que tem realmente tem o Carrefour que vende, eu acho que tem um outro mercado também, que agora eu não lembro o nome, que também faz isso, vende esses tipos de produtos lá dentro. Aham. Mas aí eu não tinha visto por esse lado, como o senhor falou. Aí agora fiquei um pouco confusa. Então, pensa, na verdade, acho que seria legal você olhar as marcas do Grupo Pão de Açúcar. Então, se a gente for pensar, comparando com açaí, comparando com pão de açúcar, né, o mercado pão de açúcar, a gente já sabe que o extra é diferente dos dois. O extra ele não é concorrente nem do pão de açúcar, nem do açaí. Concorda? Ou não? Mas agora, ele não é, é porque o pão
de açúcar, ele é voltado mais para o público de classe A. Isso. As pessoas que são... E o açaí ele é voltado para todo tipo de público, porque tanto da classe A até a classe C. O extra, ele também atende todos os públicos, ao meu ponto de vista. Se eu estiver errado, só me corrige. Então, a princípio sim. Agora vamos lá. O Extra vende produtos em embalagens grandes, como no açaí, por exemplo, ketchup de 5 litros. Não, Vende, sei lá, a manta inteira de bacon, 7 quilos de bacon, não, nunca pedaços vi. pequenos. Já entrei em vários, Então, nunca porque vi. o açaí ele vende para pessoas que querem comprar em quantidade. Tanto que tem caixas Sim, que são específicas para as pessoas que têm empresas. Que aí vai comprar com CNPJ. Aí a pessoa tem que dar o CNPJ e tal. Então, isso tem até um preço diferenciado para eles, se não me engano. Isso mostra que o público do açaí não é apenas o público em geral. Tem um público que é focado, que é o público que quer comprar no atacado. Eu acho até que assim, ele está num posicionamento que não chega a ser o posicionamento do macro, que o macro sim é só para atacado, mas ele também não é só varejo, então ele está no meio termo. Funciona bem para, por exemplo, o cara que tem uma barraquinha de cachorro quente. Às vezes para esse cara faz mais sentido ele ir no açaí, que ele vai comprar um galão de 5 litros de ketchup, do que ir no macro, que ele vai ter que comprar uma caixa de 4 galões de 5 litros de ketchup. Entendeu? Então ele está no meio termo. O açaí ele é complicado por conta disso. E aí acho que faz sentido a gente comparar Extra, Açaí, Pão de Açúcar ou outras marcas. A questão do Extra, você pode levar ele em consideração ali o baixo custo, né, o foco no melhor, a liderança em custo? Pode. Você pode considerar. Né? Só que aí você está enxergando o, o açaí como diferente do extra, porque o extra ele tem um preço mais alto do que o açaí, não é verdade? Se o preço do açaí é mais barato do que o extra, eles atingem públicos diferentes. Eu não digo que as pessoas não podem comprar um no outro, tá? Todo mundo pode comprar. Até no Pão de Açúcar, qualquer um pode ir lá e pode comprar. Ninguém é bloqueado para isso. Porém, você tem um foco diferente, um público específico diferente. Então, assim, o extra é mercado de bairro. Né? Mercado de bairro, que pode ser grande também, obviamente, mas é um mercado mais que você encontra em qualquer lugar. O açaí não tem em todos os lugares. Né? Porque é diferente. A marca é diferente. Aí o extra você tem que ver aonde que você vai encaixar. Ele pode ser sim diferenciação, pode ser liderança em custo. Diferenciação eu até acho que não, pode ser foco em custo ou liderança em custo. Tá? Bia, eu acho que a gente está falando e não está andando, né? Não, eu Acho que tô ficou mais entendendo, é porque eu confuso. botei. Não, eu entendi o que o senhor falou agora. Que ele pode, tanto no enfoque de custo como no liderança de custo, por causa dos preços. Eu agora entendi. É porque eu estava muito na dúvida sobre diferenciação, por ele vender esse tipo de produto, eu não tinha analisado os demais mercados que vende Sim, também. Achei que seria uma diferenciação por ele ser um supermercado, entendeu? sim. Por isso que eu tinha feito essa comparação. Mas agora eu fiquei mais assim. ah, Desculpa, professor, ainda estou dormindo. Tá, Agora eu tirei minha dúvida. tá. Qualquer coisa você manda de novo. A Júlia perguntou aqui se o pão de açúcar ele é diferenciação só por atender uma classe mais alta, por vender marcas diferentes que o extra, ou tem mais alguma coisa que ele tem diferenciação. Não, eu acho que esse é o ponto principal.
A diferenciação do pão de açúcar, o pão de açúcar, ele está ali dentro da diferenciação justamente por estar muito claro que é a classe mais alta que ele quer atingir. Ele traz produtos diferenciados, a experiência para o cliente é diferenciada. Né? Esse grupo, o Pão de Açúcar, a marca Pão de Açúcar, né? O mercado Pão de Açúcar, ele é concorrente direto do Zona Sul, por exemplo. Né? Ele não é concorrente do Extra. É para um nicho de mercado diferente. Então, ele entra no caso de diferenciação focalizada ou só diferenciação, professor? Então, a meu ver, diferenciação focalizada, porque é Eu também vi isso. um público muito específico que ele quer atingir. Né? Você pode até, falando aqui também para a Júlia, né? Você pode até não considerar a classe econômica da pessoa, mas você pode pensar no momento de compra. Né? A pessoa vai no Pão de Açúcar porque quer comprar de repente um vinho diferente, um queijo diferente. Né? A pessoa não vai fazer compra de mês no Pão de Açúcar. Só a pessoa que é muito snob ou que está com preguiça de ir em outro mercado, porque É o a preço é mesma coisa muito de mais você ir alto. no. Como o senhor falou agora aí, preguiça de ir no mercado. Você ir no mercadinho assim pequeno, que às vezes é o olho da cara, você vai lá e compra, só que tem preguiça de ir para um mercado Mas maior. então, mas aí é aquele negócio, é o momento da Não tem. compra. Não, eu fiz uma. Não, sim, eu fiz essa comparação porque o senhor falou isso. E tem muita gente que faz isso, né? Às vezes não quer Aham. enfrentar fila, com preguiça, acaba indo para esses mercadinhos menores, que são às vezes muito mais caros Sim. do que os maiores. Mas às vezes não tem opção, né? Às vezes preciso comprar 1 quilo de arroz agora. Você vai comprar no lugar mais barato, mais perto. Você não vai sair da sua casa e ir para outro bairro para ir para um hipermercado para comprar um preço mais em conta. Não vai fazer isso. Depende muito de quando você precisa. O Elton perguntou se o cassino é diferenciação ou diferenciação focalizada. Então, o cassino, pelo que eu entendi aqui, ele é uma marca francesa. Né? Agora, se eles são. Parece que é uma marca que ele coloca dentro de outros mercados. Ou ele tem um mercado próprio. Eu não consegui pesquisar de todas as empresas, não. Me ajuda aí, Elton. Explica melhor o que é esse cassino, já que você pesquisou ele. Professor, tem que fazer de todas as marcas ou você Não, pode fazer de algumas só? pode fazer de algumas só. Você pode até colocar 1, 2, 3 marcas no mesmo quadrante. Né? Elton, Entendi. vou te esperar você responder aqui para eu te ajudar. Enquanto isso, eu responder a Júlia. A Júlia está considerando o pão de açúcar como diferenciação e o Chef Time como diferenciação focalizada. Se isso está errado, porque ela está comparando o pão de açúcar com o extra, colocou como liderança em custo. Então, o extra, ok, liderança em custo como mercado. Então, para mim, tanto o Chef Time quanto o pão de açúcar seriam diferenciação focalizada. Para mim, os dois encaixam ali, justamente porque você tem um público muito específico para os dois. Então, é uma experiência diferente, eles oferecem, né, no caso do Pão de Açúcar, produtos diferentes, diferenciados, de mais qualidade, às vezes importados. Isso faz com que ele seja, né, focado na diferenciação. E ele é a diferenciação focalizada porque é um público mais restrito, público classe A, por exemplo. O Chef Time, ele divide o mercado de outra forma. Ele enxerga, eu quero vender caixas, assinatura de caixas, de produtos junto com receita que oferece em outros, para quem quer ficar em casa, né? Quem quer receber em casa. É outro serviço que ela está oferecendo, não é a mesma coisa. Eu não tenho opção de, não, eu quero que essa caixa desse mês venha um arroz. Se a receita lá vier
macarrão não vai ter arroz, sei lá. Então, para mim, as duas marcas, Júlia, se encaixariam em diferenciação focalizada, porque é diferente do público, é diferente, né? Não é foco em custo e também é foco em grupos pequenos, nichos de mercado. Então, a marca Cassino, é a dúvida da Bruna aqui. A marca Cassino vende dentro do Pão de Açúcar. Então, por conta disso, a marca Cassino, eu acho que ela faz mais sentido a gente pensar até mesmo na diferenciação focalizada, porque está dentro do Pão de Açúcar, né? Ela teria a mesma estratégia ali, para atingir o mesmo público e oferecer serviço, produtos diferentes. Para mim, parece que é por esse caminho. Acho que a nossa conversa ficou um pouco confusa, né? Mas vou dar um resumão aqui. A gente tem que primeiro avaliar, ver como que a gente vai olhar para aquela empresa, para aquela marca. Né? Se aquela marca ela tá em que mercado que aquela marca se encontra. Para a partir daí a gente fazer a análise. Todas essas análises a gente vai ter que trabalhar com ideias. Então não tem assim uma resposta 100% certa porque vão ter pontos de vistas diferentes. Tá? Então, se o extra é diferenciação, ou se é foco em custo, ou se o açaí é uma coisa ou outra, vai depender de como vocês forem analisar. Essa marca Taek que a Júlia está trazendo, de produtos orgânicos, ela também é vendida dentro dos mercados. Então, mas aí ela não é vendida só no Pão de Açúcar, ela vende no extra também. Então, de repente, talvez ela seja, deixa eu pensar, ela não pode ser nada com custo, né, porque não é o objetivo dela, é diferenciação. Então, ela pode ser diferenciação normal, sem ser diferenciação focada, por vender em mercados diferentes. Né? Já que ela não vende só no Pão de Açúcar, vende no extra também, então ela poderia ser só a diferenciação. É para o público em geral, porém é um público que busca um produto diferenciado, orgânico, sei lá. Acho que não é nem orgânico não, Júlio. Acho que é só de produtos saudáveis. Eu acho que é uma marca fit, na verdade. Não chega a ser orgânico, não. Eu acho. Então, mas assim, gente, tenham sempre em mente a escala de análise. Porque uma coisa é você analisar uma empresa, outra coisa é você analisar uma marca que ela vende dentro da empresa. Então você tem que mudar o seu olhar de acordo com o que você está vendo. Tá? Não adianta, é muito difícil a gente comparar açaí com taek, por exemplo. Então você tem que fazer sempre um exercício ok, isso daqui concorre com o que, está onde, tem que entender aquela marca antes de jogar em algum dos quadrantes. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Bem, terminem a matriz de vocês. Professor, Diga. tem esse supermercado aliado Compre Bem, que é um mini mercado. Eles trabalham com abastecimento para lojas de bairro. Uhum. No caso, ele entra no enfoque de custo, Acredito que sim. porque ele trabalha só para abastecimento de lojas de bairros, como varejo, demais canais comerciais. Do jeito que você está me explicando, faz sentido, Bia. Seja isso. Porque pelo que eu tô aqui na página deles, está vendo que eles trabalham com abastecimento de lojas de bairro e varejo, demais canais de comércio que desejam potencializar a sua atuação por meio da parceria com a companhia. Uhum.
ele é mais focado para isso. A loja de bairros. Sim, de repente é uma forma da lojinha de bairro vender um produto TAEC, por exemplo. Aí, no caso, ele entra como enfoque de custo, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Porque não vai ser diferenciação. É enfoque, com certeza, porque o público-alvo deles é lojas de bairro, né? E aí é pensar, ele busca diferenciar do mercado ou ele busca oferecer o menor preço? A princípio, oferecer o menor preço. Então, menor preço e público-alvo mais focado. O público-alvo, os clientes que eles atendem mais é B2B. E que é público, é empresa. B2B, business to business, negócio para negócio. Então, os clientes deles são empresas, não são pessoas físicas. Não. Entendeu? Por isso que pode ser considerado nicho. Então, eles entram no enfoque de custo. Isso. Estou olhando aqui a pergunta da Júlia. Ela perguntou assim, eu vi que no exemplo que você colocou da noite, eles colocaram Qualitar, que é uma empresa de produtos que vende nos mercados igual a TAEC, só que eles estão comparando com Extra e Açaí. Isso que eu não estou entendendo. Se eu coloquei Extra como liderança custo e Açaí como enfoque, eu posso então colocar a TAEC na diferenciação, mesmo ela sendo menor que o Extra e Açaí? Pode sim, não tem problema. É só que fica mais difícil analisar, né? Comparar uma coisa com a outra. Enquanto a gente está falando de mercado, né, Extra, Açaí e Pão de Açúcar, é fácil de comparar. Agora, quando a gente vai pensar no TAEC, vai pensar na Qualitar, a gente tem que pensar em outras estruturas. Não é mais um mercado de supermercados, não é mais essa indústria que a gente está. Aí, não, produtos específicos de uma marca, ou então produtos fit, já é outro pedaço, outra fatia daquela indústria. Tá? Não tem problema você colocar a mesma marcas diferentes, com um pouco de empresas que aparentemente são completamente diferentes, naquele quadrante. A ideia ali é justamente fazer vocês pensarem em cada análise que vocês precisam fazer para colocar as marcas que vocês julgarem pertinentes em cada quadrante. Novamente, não precisa botar todas as marcas, tá? Só algumas. Se você colocar pelo menos uma em cada quadrante, já está ok. Melhorou, Júlia? Você pode colocar assim, não tem problema algum, desde que você faça a análise correta. Tá? O problema é fazer a análise errada. E aí você acaba cometendo um erro. Mas se fazendo a análise correta, não tem problema algum. Pode colocar 2, 3 marcas ali, mesmo sendo portes diferentes. Que a gente está analisando um grupo, né? O note de quem está... O Dan está pedindo desculpas porque o note dele está repassando a aula. Como assim repassando a aula? Está começando a aula de novo para ele? Estranho isso. Bem, de qualquer forma vai estar gravado. Eu vou postar lá no YouTube para vocês. Aí ele pode acessar depois para ler. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem tirar comigo lá no fórum, ou pode mandar mensagem no WhatsApp, não tem problema não. Só para frisar aqui, gente, na sexta-feira eu tinha marcado aula com vocês, mas tinha esquecido que é feriado. Então, sexta-feira a gente não tem a apresentação dos artigos, novamente, né? Os artigos 11 e 12 foram para o dia 14 e os artigos 13 e 14 foram para o dia 17, como eu coloquei lá no portal de vocês. Tá? Então, qualquer coisa, estamos aí. Tá bom, professor. Deixa eu responder mais uma da Júlia aqui. Então, minha análise pode ser em base do público-alvo. O Extra foca mais em oferecer o menor preço para as classes mais baixas.
assim como enfoque para os empreendedores que compram em grande quantidade. Aí seria o açaí, né? O Qualitá, produto mais fit, público-alvo, o TAEC, produto mais fit, público-alvo mais saudável, diferenciação focalizada. Chef Time para o público que gosta de cozinhar. A diferenciação focalizada. Tá. Sim, Júlia, é isso mesmo. Isso mesmo. O açaí ele pode ser o enfoque em custo, sem problema. O que foi? Pode comparar tendo público-alvo sim, porque o público-alvo te dá a pista do mercado, né? Na indústria que ele se insere. A princípio parece que é tudo indústria alimentícia, mas aí a gente começa a fazer, não, qual é o público-alvo? Mercado é mercado para pessoas físicas, mercado para pessoas jurídicas. A gente pode restringir essa análise, senão vai ficar impossível. Então, o Elton, mas fala para ele que eu estou lendo as perguntas, tá? Eu estou lendo as perguntas que estão no chat, mesmo que não fique gravado lá. Acho que só fica gravada a tela do vídeo, né? Mas aí eu leio as perguntas que aí ficam disponíveis lá para a pessoa não ficar boiando. Mais alguma coisa, gente? Bem, então eu vou encerrar. Oi? Eu tirei minhas dúvidas já com Tá, você. beleza. Quem quiser também, estou disponível lá no fórum, estou disponível no WhatsApp também. Tá bom, gente? Até a Tá próxima. bom, Não pro. esqueçam de fazer lá o quiz que tem lá na aula, tá? E podem postar lá as estratégias genéricas, os quadros que vocês estão criando, que eu comento lá daqui a pouco. Ah, Tá? tem quiz, né? Tem quiz, são 2 perguntas. Tá bom, Tá? professor. Valeu. Obrigadão. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, boa tarde.